Um professor rico e arrogante decide humilhar um pai pobre na frente de todos, chamando seu filho de um completo fracasso. O que ele não sabia era que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Ele não tinha ideia de que o garoto, em silêncio, preparava uma resposta que não só calaria a sua boca, mas que destruiria sua reputação para sempre, na frente de todos que ele queria impressionar. Esta é uma daquelas histórias de vingança que são um prato cheio sobre como a arrogância te cega e como o verdadeiro gênio não precisa de aplausos para existir. Fica comigo até o final, porque a virada de jogo aqui é simplesmente espetacular. E se você é novo por aqui e curte uma história de reviravolta de cair o queixo, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda o nosso trabalho a chegar mais longe. Tudo começa em uma tarde de terça-feira. O telefone na mesa de Jonas, o zelador, toca. É da secretaria da escola de elite onde seu filho Léo estuda como bolsista. A voz do outro lado é fria, quase mecânica. O senhor Arthur está solicitando a sua presença na sala dele, imediatamente. Jonas desliga o telefone. Ele limpa as mãos sujas de graxa em um pano, ajeita sua camisa de trabalho já gasta e caminha pelos corredores polidos que ele mesmo encerou na noite anterior. Cada passo ecoa, um som oco em um lugar que nunca pareceu ser o seu. Ele para em frente a uma porta de madeira maciça com uma placa de latão brilhante. Arthur Monteiro, coordenador pedagógico. Ele respira fundo e bate. Uma voz autoritária grita de dentro. Entre! Jonas abre a porta e a cena o atinge em cheio. A sala de Arthur era o oposto do seu mundo. Janelas panorâmicas mostravam o bairro nobre. Uma mesa de mogno brilhava sob a luz, e o cheiro era de couro caro e café fresco. Arthur não o encara. Ele está ao telefone rindo de algo. Com um gesto displicente, ele aponta para uma cadeira de plástico simples, colocada em frente à sua mesa como um assento de interrogatório. A cadeira de visitante, feita do mesmo couro da sua, estava vazia ao lado. A mensagem era clara. Jonas se senta na cadeira desconfortável, sentindo-se ainda menor naquele ambiente. Arthur finalmente desliga o telefone com um clique. Ele não diz olá, não oferece um aperto de mão. Ele simplesmente abre uma gaveta, tira uma pilha de papéis e a joga sobre a mesa. As folhas deslizam e se espalham na frente de Jonas. Eram as provas de Léo, repletas de tinta vermelha. Arthur pega uma caneta, estica o braço sobre a mesa e circula com força uma nota específica em uma das provas. Um D. O círculo é tão forte que quase rasga o papel. Ele então empurra a prova na direção de Jonas. Um gesto de puro desprezo. O pai encara a nota, o estômago revirando. Só então Arthur cruza os braços, recosta-se em sua poltrona de couro, que range com satisfação e o encara. Um olhar de cima a baixo, avaliando as roupas de trabalho, as mãos calejadas. Senhor Jonas, o senhor trabalha com manutenção, não é? Zelador? A pergunta pinga sarcasmo. Jonas apenas acena com a cabeça, a voz presa na garganta. Arthur solta um pequeno sorriso de canto de boca. Entendo. Ele se inclina para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. O meu filho, Victor, está na mesma turma que o Léo. Ele só tira notas máximas, só as melhores. Ele faz uma pausa, deixando o peso da comparação assentar. Eu vejo o boletim do seu filho e vejo um reflexo, uma falta de ambição que, francamente, não me surpreende. A crueldade era direta, sem disfarces. Jonas cerra os punhos sob as pernas, as unhas cravando em sua palma. Mas a humilhação estava apenas começando. Arthur pega outra folha, um relatório de comportamento. Apático, lento, sem futuro. Ele lê as palavras em voz alta como se estivesse lendo uma sentença. É isso que os professores dizem sobre o seu filho. Ele não participa, não interage. Ele ocupa um espaço que poderia ser de alguém com potencial. A cada palavra, Arthur parecia maior e Jonas menor. E então veio o golpe final.
Esta escola, Sr. Jonas, é para vencedores, para a futura elite. Nós não temos espaço para casos perdidos. E a bolsa que seu filho ocupa é muito disputada. A ameaça paira no ar, fria e pesada. Eu vou ser obrigado a recomendar a remoção de Léo do nosso programa de bolsas. Jonas finalmente levanta o olhar, o choque estampado em seu rosto. Arthur, vendo que finalmente quebrou a compostura do pai, abre um sorriso vitorioso. Ele se levanta, vai até um armário e pega um panfleto colorido. Ele volta e o coloca sobre a pilha de provas. Feira de Ciências Anual, dizia o título. Essa é a última chance, diz Arthur, o tom agora falsamente magnânimo. Que ele prove que merece estar aqui, que ele mostre que tem algo, qualquer coisa para oferecer. A condição era uma armadilha, e ambos sabiam disso. Sem mais nenhuma palavra, Arthur lhe dá as costas. Ele caminha até a janela, pega o celular do bolso e começa a digitar, ignorando completamente a presença de Jonas. A reunião havia acabado. Jonas se levanta em silêncio, o corpo rígido. Ele recolhe as provas amassadas, pega o panfleto da feira e se vira. Ao sair pela porta, ele ouve o clique suave da fechadura se fechando atrás de si, um som final de exclusão. Ele caminha de volta pelos corredores polidos, segurando os papéis que representavam o fracasso de seu filho. Mas o que queimava em seu peito era a chama da mais profunda humilhação. No instante em que a porta se fechou, o verniz de profissionalismo de Arthur derreteu como cera. Ele foi até sua mesa, pegou o celular com uma energia renovada e discou o número da esposa. No primeiro toque, ela atendeu. Querida, sou eu, ele disse, a voz agora vibrando com uma excitação cruel. Você não vai acreditar. Acabei de dar um jeito no pai daquele garoto, o bolsista, o Almeida. Ele andava de um lado para o outro em seu carpete grosso, gesticulando no ar como se ela pudesse vê-lo. Ah, foi perfeito. Coloquei ele no seu devido lugar. O homem saiu daqui parecendo um fantasma. Do outro lado da linha, a esposa devia ter perguntado o porquê, porque Arthur continuou, a voz baixando para um tom conspiratório. Eles são um peso morto, querida. Um peso morto na reputação da escola, uma mancha no nosso histórico de excelência. Mas eu tive uma ideia genial para resolver isso de uma vez por todas. Ele parou em frente à janela, olhando para a cidade abaixo dele como um rei planejando uma batalha. A Feira de Ciências será o nosso palco. A maldade em sua voz era palpável. Eu quero que você vá naquela loja de importados, a Tecmundo, e compre o kit de robótica mais caro que eles tiverem. Aquele Cyberdragão 5000 que o Victor queria. Sim, o que custa uma fortuna. Não me importa o preço. A vitória do nosso filho já está comprada e garantida. Ele escutou por um momento e riu. Claro que está garantida. O diretor vai estar lá. Os pais mais importantes. Precisamos de um show. E o show será o contraste. E então, ele revelou a parte mais sórdida do seu plano. A humilhação pública daquele projeto ridículo que o filho do zelador vai trazer vai ser a nossa justificativa final. Ninguém vai poder me acusar de preconceito quando todos virem, com os próprios olhos, a diferença entre a excelência e o fracasso. O comitê de bolsas não terá outra escolha a não ser cortar o garoto. Ele riu de novo, uma risada genuína e perversa. Eu já consigo ver a cena. O nosso Vitor com um troféu na mão e o outro coitado ao lado de uma pilha de latas velhas. Mas isso não era o suficiente para ele. A crueldade de Arthur precisava de uma plateia maior. Ah, e mais uma coisa. Eu convidei o Roberto Neves, aquele jornalista do Diário da Cidade. Disse a ele que teríamos uma matéria sobre jovens prodígios e o futuro da tecnologia. Ele vai adorar o sucesso do Victor. O plano era meticuloso, uma armadilha perfeita. Prepare o melhor terno do Victor. Quero ele impecável. Arthur desligou o telefone, a energia maligna ainda correndo por suas veias.
Mas ele não parou por aí. Ele se sentou em sua cadeira, ligou o computador e abriu o arquivo com o regulamento da feira. Seus olhos passaram rapidamente pelas regras, não para segui-las, mas para encontrar brechas, detalhes técnicos que ele pudesse usar para desqualificar Léo caso o garoto apresentasse qualquer coisa que não fosse um completo desastre. Qualquer coisinha, um item proibido, um tamanho fora do padrão, seria sua munição. Satisfeito, ele minimizou o documento e abriu o comunicador da escola. Enviou uma mensagem direta para o diretor. Caro Armando, estou muito animado para a nossa feira de ciências. Uma verdadeira oportunidade para celebrar a excelência que define a nossa instituição. Atenciosamente, Arthur. Era uma jogada política, um jeito de se posicionar como o guardião dos padrões da escola. Então, ele fez algo ainda mais baixo. Abriu o navegador e digitou na busca: piores projetos de feira de ciências, fracassos escolares hilários. Uma galeria de imagens de vulcões de bicarbonato que deram errado e maquetes tortas apareceu na tela. Arthur rolou por elas, um sorriso de escárnio no rosto, imaginando o projeto de Léo entre eles. Por fim, ele buscou a imagem do Cyberdragão 5000. Uma foto profissional, de alta resolução, de um robô reluzente e futurista. Ele clicou em imprimir. A impressora em sua sala zumbiu e cuspiu a folha de papel fotográfico. Arthur a pegou. Ele foi até sua mesa, pegou a prova de Léo com o D, circulado em vermelho, e colocou a foto do robô caro ao lado dela. O contraste era brutal. De um lado, o fracasso documentado. Do outro, o sucesso comprado. Ele recostou-se na cadeira, olhando para sua obra, para o roteiro visual de sua vingança. E pela primeira vez naquele dia, ele sorriu com satisfação genuína. A armadilha estava montada. Enquanto Arthur celebrava sua crueldade em seu escritório luxuoso, a quilômetros de distância, do outro lado da cidade, Jonas chegava em casa. Ele estacionou sua bicicleta velha e enferrujada e caminhou com os ombros caídos, o peso do mundo sobre eles. O panfleto da feira e as provas de Léo estavam em seu bolso, amassados, queimando como brasas. A casa estava silenciosa, mas ele ouviu um zumbido baixo e persistente vindo da garagem. Ele abriu a porta lateral e o que encontrou ali o fez parar. A garagem não era um lugar para carros, era o bunker secreto de Léo. Carcaças de computadores dos anos 90, monitores de tubo, rádios antigos e pilhas de placas de circuito se amontoavam nas prateleiras. No centro de tudo, sob a luz de uma única lâmpada pendurada, estava Léo. Sentado em um banquinho de madeira, ele se debruçava sobre uma placa de circuito complexa. Na sua mão, um ferro de solda. Seus movimentos eram de uma precisão que beirava o impossível para um garoto da sua idade. Ele tocava a solda em um ponto minúsculo, o metal derretia e ele afastava o ferro, tudo em uma fração de segundo. Um cheiro de ozônio e metal quente pairava no ar. A concentração de Léo era tão absoluta, tão intensa, que ele não ouviu a porta abrir nem sentiu a presença do pai. Ele estava em outro mundo. Um mundo feito de lógica, circuitos e eletricidade. Jonas ficou ali, na soleira da porta, observando o filho. Ele sentiu o papel amassado no bolso. Por um instante, pensou em mostrar as provas, em perguntar por que as notas eram tão ruins. Mas, ao ver a cena, algo o deteve. Ele tirou os papéis do bolso, olhou para o dedo vermelho e, com um movimento lento e deliberado, dobrou-os até que não passassem de um pequeno quadrado de papel. Ele o enfiou no fundo do bolso. Não ia quebrar a concentração do filho. Não ia trazer o veneno de Arthur para dentro daquele santuário. Ele pigarreou, e só então Léo se assustou, levantando a cabeça. Seus olhos, que antes estavam focados no microcircuito, demoraram um segundo para se ajustar à presença do pai. Pai, não te ouvi chegar. Jonas forçou um sorriso. E aí, campeão, trabalhando duro? Ele entrou na garagem, desviando de uma pilha de discos rígidos. O que é tudo isso?
Léo largou o ferro de solda em seu suporte. Ele se virou e apontou com a cabeça para o canto mais escuro da garagem. Lá, coberta por um lençol velho e empoeirado, estava uma estrutura metálica de tamanho considerável. "É o meu projeto para a Feira de Ciências", ele disse, a voz calma e baixa de sempre. "Estou construindo um ajudante." Jonas se aproximou e Léo pegou um caderno de capa preta da sua bancada. Ele o abriu para o pai. As páginas não continham palavras, mas uma linguagem que Jonas não conseguia decifrar. Diagramas de circuitos, equações matemáticas complexas, desenhos técnicos de engrenagens e articulações, anotações em uma caligrafia minúscula e perfeita. Jonas não entendia nada, mas ele entendia a paixão. Ele via o fogo nos olhos do filho, uma chama que a escola nunca conseguiu ver. E aqui, meus amigos, é que a história dá uma virada de 180 graus, porque o que nem Jonas, e muito menos o arrogante do professor Arthur sabiam, era que o fracasso de Léo era uma farsa. O narrador agora revela o grande segredo. Léo reprovava nas matérias de propósito. Ele descobriu cedo que ser um gênio em uma escola normal atraía o tipo errado de atenção, perguntas, testes especiais. Ele só queria ser deixado em paz para aprender o que realmente importava. E ele aprendeu, sozinho, com peças de lixo eletrônico e tutoriais obscuros que encontrava em fóruns na internet. Ele aprendeu engenharia mecânica, programação em nível avançado e inteligência artificial. O aluno apático e lento era, na verdade, um prodígio autodidata de nível mundial, escondido à vista de todos. Aquele boletim vermelho era o seu escudo, sua camuflagem perfeita. E foi nesse momento que o gênio secreto se virou para o pai. "Pai, eu preciso de uma coisa. Uma peça que eu não consigo achar." Jonas se inclinou. "O que você precisa, filho?" Léo olhou para a sua criação. "Eu preciso de um giroscópio de 3 eixos, de um celular antigo, um smartphone. Ele é essencial para o sistema de equilíbrio." A ficha caiu na cabeça de Jonas. Ele se lembrou de um celular antigo, um modelo que caiu e quebrou a tela anos atrás, mas que ele nunca jogou fora. Seu rosto se iluminou. "Eu acho que tenho um." Ele correu para dentro de casa, foi até uma gaveta na cozinha cheia de tralhas e, depois de 1 minuto de busca, encontrou o celular antigo com a tela trincada. Ele voltou para a garagem quase correndo e entregou o aparelho a Léo. Um sorriso raro e genuíno apareceu no rosto do garoto. "Perfeito! É exatamente disso que eu precisava." Jonas sentiu uma pontada de orgulho. Ele não entendia o que o filho fazia, mas ele podia ajudar. E isso era tudo o que importava. Léo não perdeu 1 segundo. Ele pegou o celular, colocou-o em sua bancada e, com um conjunto de pequenas chaves de fenda, começou a desmontá-lo com a precisão de um relojoeiro. O pai ficou observando por mais um tempo, uma testemunha silenciosa do gênio secreto em ação. A humilhação daquela tarde ainda doía, mas agora uma nova semente havia sido plantada no lugar dela, a semente da esperança. Na manhã seguinte, a garagem de Jonas não era mais um refúgio silencioso, mas um centro de operações febril. A luz do sol entrava por uma janela empoeirada, iluminando o ar cheio de partículas. Léo pegou o celular quebrado que seu pai lhe deu e o colocou sobre um pano de veludo, como um cirurgião preparando seu paciente. Com um conjunto de ferramentas que ele mesmo forjou a partir de metal velho, ele começou a operação. Primeiro, ele usou uma pequena ventosa para puxar a tela trincada, que saiu com um estalo. Depois, com uma chave de fenda do tamanho de um palito de dente, ele começou a remover os parafusos minúsculos, colocando cada um em uma pequena bandeja magnética para não perder. Era um trabalho de paciência e precisão absolutas. A mão dele não tremia. Ele removeu a bateria, desconectou os cabos flexíveis com a ponta de uma pinça e, finalmente, chegou à placa-mãe. Ali, minúsculo e quase invisível, estava o prêmio.
o giroscópio de 3 eixos. Com o ferro de solda aquecido, ele aqueceu os 4 pontos de contato e, com uma pinça, levantou o componente da placa. Estava livre. Ele o colocou sobre o pano de veludo, uma peça minúscula que continha o segredo para o equilíbrio perfeito. Em seguida, ele pegou sua própria placa de circuito, uma peça que ele havia projetado e montado do zero, e com uma gota de solda, integrou o giroscópio no coração de sua máquina. A cirurgia foi um sucesso, mas a parte mecânica era apenas metade da batalha. Léo se virou para seu laptop antigo, um trambolho com adesivos cobrindo as rachaduras. Ele o ligou e a tela de terminal preta e verde ganhou vida. E então ele começou a programar. Seus dedos voavam sobre o teclado, um balé de movimentos rápidos e precisos. Centenas, depois milhares de linhas de código preencheram a tela. Eram comandos, algoritmos de autoaprendizagem, protocolos de movimento. Ele estava ensinando sua criação a pensar, a se equilibrar, a entender o espaço ao seu redor usando os dados do novo giroscópio. Enquanto Léo estava imerso no mundo digital, Jonas encontrou seu próprio papel na missão. Ele pegou uma velha prancha de madeira compensada, mediu-a com uma fita métrica e a cerrou em um círculo perfeito. Depois, passou horas lixando a madeira, primeiro com uma lixa grossa, depois com uma mais fina, até que a superfície ficasse lisa como vidro. Ele encontrou uma lata de tinta preta e pintou a plataforma, dando ao projeto uma base sólida e profissional. O trabalho em equipe era silencioso, mas perfeitamente sincronizado. Horas depois, o código estava pronto. Para testá-lo, Léo digitou um comando. Um dos braços mecânicos da máquina, que estava inerte, ganhou vida. Ele se moveu para cima, para baixo, para os lados, com uma fluidez que parecia orgânica, não mecânica. O teste foi um sucesso. Agora era a hora da montagem final. Léo pegou a câmera que havia recuperado de um drone quebrado no lixão e a conectou à cabeça da máquina, ligando seus cabos à placa de controle. Depois, com a ajuda de Jonas, que segurava as pesadas placas de metal reciclado no lugar, ele começou a prender o chassi. O som da parafusadeira ecoava na garagem enquanto a forma da máquina finalmente se completava. Por fim, com tudo montado, Léo conectou o laptop pela última vez. Ele iniciou um programa que escreveu chamado Diagnóstico Final. Luzes de várias cores piscaram ao longo dos circuitos da máquina. A máquina tremeu levemente. O laptop exibia linhas e mais linhas de testes de sistema. E então, tudo parou. Um silêncio tenso tomou conta da garagem por um segundo. E no painel de controle principal, uma pequena luz verde se acendeu. Um brilho constante e forte. Estava pronto. Léo fechou o laptop. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Ele se levantou e, com um cuidado quase reverente, cobriu sua criação com o mesmo lençol de antes. O trabalho estava feito. Jonas, vendo que a maratona havia terminado, foi até o fundo do quintal e voltou empurrando um carrinho de mão velho e enferrujado. Seria o transporte deles. Léo, por sua vez, foi para dentro de casa. Ele tomou um banho, vestiu uma camisa limpa e uma calça jeans. Sem luxo, sem formalidade, apenas limpo. Quando voltou, Jonas estava colocando o caderno de anotações de capa preta dentro de uma pasta de plástico para protegê-lo. Eles se olharam. Nenhuma palavra foi dita, mas naquele olhar havia um universo de confiança. Havia o entendimento de que eles estavam juntos nisso. Com um esforço combinado, eles levantaram a pesada invenção e a colocaram no carrinho de mão. Jonas pegou as alças. Léo caminhou ao lado. E os dois, pai e filho, saíram de casa, empurrando a máquina coberta pela rua, em direção à escola. 2 soldados anônimos marchando para a batalha de suas vidas. Depois de uma longa caminhada, eles chegaram. A entrada do ginásio da escola parecia um portal para outro universo. Assim que eles botaram os pés lá dentro, empurrando o carrinho de mão enferrujado,
um silêncio se espalhou pelo ambiente. O som da rodinha de metal, rangendo no piso de madeira polida, ecoou de forma vergonhosa. Dezenas de cabeças se viraram na direção deles. Eram os pais ricos, com seus ternos caros e vestidos da moda, e seus filhos parados ao lado de projetos que pareciam ter saído de uma loja de ficção científica. Havia vulcões que soltavam fumaça colorida, sistemas solares que giravam com motores elétricos e robôs que acenavam para o público. E no meio de tudo isso chegaram Jonas, com suas roupas de trabalho, e Léo, com seu jeans e camiseta, empurrando uma coisa coberta por um lençol sujo. Os olhares eram uma mistura de desprezo, curiosidade mórbida e puro deboche. Os cochichos começaram imediatamente, como o zumbido de um enxame de vespas. E é claro que o anfitrião da festa da arrogância não ia demorar a aparecer. Arthur materializou-se na frente deles, vindo do meio da multidão, com um sorriso que não chegava aos olhos. «Jonas! Léo! Vejam só quem chegou!» Ele anunciou em voz alta, atraindo ainda mais atenção para eles. «Que bom que conseguiram vir! Estávamos ansiosos!» A falsidade era tão espessa que dava para cortar com uma faca. Sem dar a eles a chance de responder, Arthur começou a guiá-los. «Eu preparei um cantinho especial para vocês. Bem ali», ele disse, apontando para o canto mais distante e escuro do ginásio, ao lado de uma porta de serviço e debaixo de uma lâmpada que piscava. «Assim vocês não se sentem pressionados pelos outros projetos». A ofensa era clara. Ele os estava escondendo como se fossem lixo. Enquanto eles caminhavam, passaram pelo estande de Victor, o filho de Arthur. E lá estava ele, o centro das atenções. Victor exibia com orgulho o seu Cyberdragão 5000. O robô, reluzente e caro, andava para frente e para trás, piscava luzes vermelhas e dizia frases pré-programadas com uma voz metálica. «Eu sou o futuro!» Um pequeno grupo de amigos e pais bajuladores aplaudia cada movimento. Victor os viu passar e deu uma risadinha. Jonas e Léo chegaram ao seu canto escuro. Com cuidado, eles levantaram a pesada invenção e a colocaram sobre a mesa de plástico bamba que lhes foi designada. Jonas ajeitou o lençol, garantindo que ele cobria tudo. A humilhação continuava. As pessoas passavam, olhavam para a figura coberta, depois para as roupas simples de pai e filho, e seguiam em frente, muitas vezes com um sorriso de escárnio ou um comentário venenoso para o acompanhante. Mas o pior ainda estava por vir. Victor, entediado com seu próprio robô, decidiu ir se divertir um pouco. Ele se aproximou do estande deles, seguido por dois amigos. «E aí, Almeida?» disse ele para Léo com um tom de deboche. «O que você trouxe aí debaixo desse pano? Lixo para reciclar?» Léo nem se virou. Ele agiu como se Victor não existisse. Seus olhos varriam a parede, procurando por uma tomada. Ele encontrou uma, desenrolou um cabo de extensão que trouxe de casa e conectou seu laptop. Sua calma era enlouquecedora para Victor. Jonas, sentindo a tensão, tentava parecer ocupado. Ele pegou as poucas ferramentas que trouxeram e começou a organizá-las meticulosamente sobre a mesa, criando uma fachada de normalidade. E então, Arthur passou por eles novamente. Fingindo estar falando com outro pai, ele gesticulou com as mãos e, acidentalmente, deu um esbarrão forte na mesa deles. A estrutura inteira balançou perigosamente. A mão de Jonas disparou para segurar a invenção, impedindo-a de cair. Arthur apenas olhou por cima do ombro e disse: «Opa, desculpe, espaço apertado aqui», e continuou andando com um sorrisinho no rosto. Nesse exato momento, o diretor da escola, o Sr. Armando, entrou no ginásio. Arthur imediatamente o interceptou com um abraço caloroso. Eles conversaram por um minuto e então Arthur, de forma sutil, apontou com a cabeça na direção do estande de Léo. Ele sussurrou algo no ouvido do diretor. O diretor olhou para eles, para o projeto coberto, para suas roupas, e seu rosto se fechou em uma carranca de desaprovação.
Ele acenou para Arthur e se afastou, sem nem mesmo dirigir um olhar para Jonas. O julgamento estava feito antes mesmo de o julgamento começar. Em meio a todo esse teatro de hostilidade, Léo permaneceu impassível. Com seu laptop ligado, ele realizou uma última verificação no software, seus dedos se movendo calmamente sobre o teclado. Com a verificação completa, ele pegou um pequeno controle remoto de aparência enganosamente simples, feito de plástico cinza, e o colocou no bolso da calça. Jonas sentia o peso de todos os olhares sobre suas costas. Cada risada, cada cochicho era como uma pequena agulha em sua pele. Mas ele olhou para o filho, que estava calmo e focado, e respirou fundo. Ele endireitou as costas e ficou ali, firme, ao lado de Léo. Um guardião silencioso de um segredo que ninguém naquele ginásio poderia sequer imaginar. A arena estava montada. Os leões estavam famintos, e eles eram a isca. E então, o momento que Arthur tanto esperava chegou. Ele caminhou até o pequeno palco montado no centro do ginásio e pegou o microfone do pedestal. Ele deu 2 batidinhas no microfone e o som tum, tum ecoou, silenciando os cochichos. Todos os olhos se viraram para ele. Arthur se deleitou com a atenção, ajeitou a gravata e abriu um sorriso largo e paternal, um sorriso que ele reservava para as grandes ocasiões. Senhoras e senhores, pais, alunos, prezado diretor Armando, ele começou, a voz ressoando pelo sistema de som. É com imenso orgulho que damos início às apresentações da nossa Feira de Ciências anual. Um verdadeiro celeiro de mentes brilhantes. Ele fez uma pausa dramática. E para começar, gostaria de chamar à frente um aluno que personifica a excelência e a dedicação que valorizamos nesta instituição. Um verdadeiro exemplo, meu filho, Victor Monteiro. Um aplauso protocolar percorreu o ginásio, enquanto Victor, com seu terno caro e cabelo perfeitamente penteado, caminhava com uma confiança ensaiada até seu estande. Ele pegou seu próprio controle remoto, muito mais moderno e cheio de botões que o de Léo. Ele se virou para a plateia, sorriu e apertou um botão. O Cyber Dragão 5000 ganhou vida. Suas luzes vermelhas piscaram e ele deu 3 passos rígidos para frente, as pernas se movendo com a graça de um guindaste. Ele parou. Sua cabeça girou 90 graus para a esquerda, depois 90 para a direita. E então, uma voz metálica e genérica saiu de um pequeno alto-falante em seu peito. Olá, meu nome é Robô X.O. Futuro chegou. Depois da frase, ele deu mais 3 passos para trás, voltou à sua posição original e ficou imóvel. A grande apresentação havia durado menos de 15 segundos. A multidão aplaudiu de novo, da mesma forma educada e sem entusiasmo de antes. Era uma performance digna de um brinquedo caro, nada mais. Mas para Arthur, era como se o filho tivesse acabado de inventar a roda. Fantástico, simplesmente fantástico. Ele bradou no microfone, aplaudindo com um fervor que ninguém mais compartilhava. Uma demonstração de engenharia e programação de ponta. Parabéns, meu filho. E então veio o grande finale de seu teatro. Arthur enfiou a mão no bolso do paletó e tirou uma pequena caixa de veludo azul. Ele a abriu, revelando uma medalha de ouro grande e brilhante, com as palavras Primeiro Lugar, Feira de Ciências, gravadas nela. Uma medalha que ele mesmo tinha mandado fazer na semana anterior. Ele desceu do palco e, com toda a pompa e circunstância, colocou a medalha no pescoço de Victor. Um pequeno reconhecimento pelo seu brilhantismo, ele disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Nesse exato momento, o fotógrafo que Arthur contratou entrou em ação. O flash da câmera disparou várias vezes, capturando a imagem do pai orgulhoso e do filho vitorioso. Victor sorria para a câmera, segurando a medalha, o retrato perfeito do sucesso fabricado.
Com as fotos tiradas e o momento de glória de sua família garantido, o rosto de Arthur mudou. O sorriso paternal desapareceu, sendo substituído por um brilho predatório em seus olhos. Ele voltou para o palco, mas o verdadeiro alvo de Arthur não era o sucesso do filho, era o fracasso do outro. Ele varreu o ginásio com o olhar, passando por cima dos pais importantes, dos professores, e fixou sua mira no canto escuro, naquele estande esquecido, em Léo e Jonas. E com um sorriso que faria um tubarão sentir inveja, ele levou o microfone à boca novamente. Sua voz agora era mais lenta, mais calculada, saboreando cada palavra. E agora, senhoras e senhores, para vermos a amplitude do talento em nossa escola, vamos conhecer um projeto do outro extremo do espectro acadêmico. A multidão entendeu a deixa na hora. Os sorrisos maliciosos se espalharam pelos rostos. A humilhação pública estava prestes a começar. Arthur desceu do palco e começou a caminhar lentamente, deliberadamente, em direção a Léo. O mar de gente se abriu para ele passar. Todos os corpos, todas as cabeças, todos os olhares se viraram para acompanhar sua marcha, como se seguissem um carrasco a caminho do cadafalso. A câmera lenta da humilhação estava em pleno andamento. Ao ver Arthur se aproximando, Jonas deu um passo instintivo para frente, colocando-se parcialmente na frente de Léo, um muro de carne e osso tentando proteger seu filho. Mas então, algo inesperado aconteceu. Léo, que esteve quieto o tempo todo, levantou a mão e a colocou suavemente no ombro do pai. Um toque leve, mas firme. Ele olhou para Jonas e deu um aceno de cabeça quase imperceptível. A mensagem era clara. Deixa comigo. Eu aguento. Arthur finalmente parou em frente à mesa deles. Ele olhou para a figura coberta pelo lençol com um nojo que ele nem tentou esconder. Ele ergueu o microfone. O silêncio no ginásio era total. Ele se preparou para desferir o golpe de misericórdia, o ato final e mais cruel de seu plano. O triunfo do antagonista estava completo. Ou assim ele pensava. Arthur, de pé diante deles, saboreava o silêncio carregado de expectativa. Ele era o maestro daquela orquestra de crueldade. Com um gesto teatral e um tom de falsa compaixão, ele estendeu a mão na direção de Léo. Vamos, Léo, não precisa ter vergonha, disse ele ao microfone, a voz pingando veneno disfarçado de incentivo. Mostre para todos nós a sua pequena contribuição. Estamos todos muito curiosos. Era uma ordem, não um convite. Toda a atenção do ginásio estava focada naquele canto escuro. Jonas sentiu o ombro do filho se mexer. Léo deu um passo à frente. Com uma calma que desafiava a lógica da situação, ele se inclinou e pegou uma ponta do lençol velho. E com um movimento suave e único, ele puxou. O lençol deslizou e caiu no chão, revelando a máquina. Por um segundo, houve apenas silêncio. Silêncio chocado. A invenção era exatamente o que a multidão esperava. Uma montagem caótica e assimétrica de peças de metal reciclado, fios de várias cores expostos e presos com abraçadeiras de plástico, engrenagens visíveis e um chassi feito de placas de computador antigas. Não havia tinta brilhante, nem design aerodinâmico, nem luzes piscando. Parecia, para todos os efeitos, uma pilha de sucata. E então o silêncio foi quebrado. Começou com uma risadinha de um dos amigos de Victor. Depois, uma mãe elegante cobriu a boca com a mão para abafar uma gargalhada. E como uma represa se rompendo, uma onda de risadas e zombarias varreu o ginásio. Era um som feio, cruel. O diretor da escola, o Sr. Armando, olhava para os próprios sapatos, visivelmente desconfortável, mas não fez absolutamente nada para intervir. Ele era um covarde, e Arthur sabia disso. Vendo que a plateia estava perfeitamente preparada, Arthur levou o microfone à boca, seu rosto se contorcendo em um sorriso de pura maldade. Ele não olhou para Léo. Em vez disso, ele se virou lentamente e caminhou até ficar cara a cara com Jonas. Ele o encarou por um segundo.
garantindo que o pai sentisse o peso daquele momento. Então, virou a cabeça para o microfone e, em alto e bom som, para que cada pessoa naquele ginásio ouvisse, ele proferiu a sentença que vinha planejando o dia todo. Eu lhe disse, a voz dele ecoou, eu avisei você, seu filho é um fracasso. A frase pairou no ar, brutal e final, e ele não parou por aí. Ele se virou e apontou com um dedo trêmulo de falsa indignação para a invenção de Léo. Isto, ele gritou, isto não é ciência, isto não é tecnologia, isto é uma pilha de lixo. O rosto de Jonas, que estava pálido, ficou subitamente vermelho. Uma onda de vergonha, raiva e impotência o consumiu. Suas mãos ao lado do corpo se fecharam em punhos tão apertados que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele queria gritar, queria avançar, mas estava paralisado pela humilhação. Victor e seus amigos agora riam abertamente, apontando para Léo e para o projeto. Eu sabia, gritou Victor para um amigo. Ele trouxe o lixo da garagem. Arthur, o mestre de cerimônias, deu o golpe de misericórdia. Este objeto, ele cuspiu a palavra, é um insulto à inteligência de cada aluno esforçado e cada pai que investe na excelência. É um insulto a esta instituição. Sua missão estava cumprida. A destruição foi total. Com um ar de superioridade, ele jogou o microfone de volta no pedestal, o que causou um barulho estridente. Ele deu uma última olhada de nojo para a família Almeida e começou a se afastar, como um general que abandona os corpos no campo de batalha. O fotógrafo, no timing perfeito, levantou a câmera. O flash disparou, capturando a cena para a posteridade. A expressão triunfante de Arthur se afastando, o rosto devastado de Jonas e a máquina ridícula no centro de tudo. Arthur achou que tinha vencido. Ele achou que o show tinha acabado, mas o que ninguém ali, absolutamente ninguém, estava esperando era o que viria a seguir. Porque enquanto Arthur lhe dava as costas e a multidão ainda saboreava a humilhação, Léo, que não havia dito uma única palavra, que não havia esboçado uma única reação, fez um movimento, lento e deliberado. Sua mão direita entrou no bolso da calça jeans, e quando saiu, segurava o pequeno e insignificante controle remoto de plástico cinza. E foi aí, meus amigos, no exato instante em que Arthur se virava, com o sorriso da vitória no rosto, que o roteiro do filme virou. Léo, com o pequeno controle cinza na mão, não demonstrou nenhuma emoção. Seu rosto estava sereno. Seu polegar, firme e calmo, moveu-se e pressionou o único botão do aparelho. Não houve um barulho alto. Não houve uma explosão. O que aconteceu foi muito mais aterrorizante. Um zumbido baixo e profundo começou a emanar da pilha de sucata. Um som que não era elétrico, mas energético. Um som de poder contido que vibrou no piso de madeira e subiu pelas pernas das cadeiras. A multidão, que ainda ria, se calou instantaneamente. As risadas morreram na garganta, substituídas por uma confusão coletiva. Arthur parou de andar. Que som era aquele? Ele se virou lentamente, a expressão de triunfo se desfazendo. E então todos viram. Filetes de luz azul cobalto, como raios em uma garrafa, começaram a correr pelos circuitos expostos da máquina, iluminando suas entranhas. A pilha de lixo pulsava com vida. O que aconteceu em seguida, ninguém poderia prever. Com um movimento impossivelmente suave, 4 pernas articuladas, que estavam dobradas e escondidas na base, se desdobraram. Elas tocaram a mesa e, sem fazer um único ruído, levantaram a estrutura inteira. A máquina se ergueu. As placas de metal que pareciam um chassi aleatório começaram a se mover, a deslizar, a se reconfigurar. O que era uma montagem assimétrica e caótica se transformou em um torso simétrico e poderoso. A máquina cresceu, passando de um monte de sucata na altura da cintura para uma figura de quase 2 metros de altura, imponente e silenciosa. 2 braços mecânicos que estavam embutidos nas laterais se estenderam, não com a rigidez de um robô de brinquedo,
mas com a graça silenciosa de um predador. Segmentos de metal deslizaram um para fora do outro, terminando em mãos complexas, com dedos e juntas que se flexionaram uma vez. A pequena câmera, recuperada do drone quebrado, que servia de cabeça, girou 360 graus, um olho vermelho brilhando enquanto escaneava cada rosto chocado na multidão. E como se isso não fosse bizarro o suficiente, algo aconteceu do outro lado do ginásio. O Cyberdragão 5000, o orgulho de Victor, que ainda estava ligado, começou a piscar suas luzes de forma errática. Futuro, chegou, gaguejou a voz metálica antes de soltar um clique seco e morrer. Todas as suas luzes se apagaram. A máquina de Léo, ao se ativar, havia liberado um pulso eletromagnético sutil e direcionado. Um pulso que era inofensivo para as luzes do ginásio, mas fatal para a eletrônica barata e mal protegida de seu rival. Victor olhava para seu robô morto, depois para a máquina de Léo, a boca aberta em choque. Ele apertava o botão de seu controle remoto freneticamente, mas nada acontecia. Seu troféu de $1 milhão havia sido neutralizado. A multidão deu um passo coletivo para trás. O medo agora substituía a zombaria. Ninguém entendia o que estava vendo. Na primeira fila, um homem de terno caro, um visitante que ninguém conhecia, tirou os óculos. Ele limpou as lentes na gravata, colocou-as de volta e se inclinou para a frente, os olhos fixos na criação de Léo, a boca ligeiramente aberta em descrença. Ele era o único que não parecia ter medo. Ele parecia fascinado. Léo, o centro de todo esse caos, permaneceu calmo. Ele se aproximou de seu laptop, ignorando o pandemônio ao seu redor, e digitou uma única linha de comando. E então, o toque final. Uma peça de metal no topo da máquina, que todos pensaram ser apenas mais um pedaço de lixo, se abriu. Uma lente de cristal surgiu de dentro e um cone de luz azulada foi projetado para cima, criando um holograma tridimensional no ar. A máquina agora estava totalmente ativa, imponente, silenciosa e pronta. Ela não parecia mais uma pilha de lixo. Parecia algo que não pertencia àquele lugar, àquele tempo. A atmosfera no ginásio havia mudado completamente. A zombaria se transformou em choque. O choque se transformou em medo, e o medo se transformou em um silêncio tenso e reverente. O show de horrores de Arthur havia acabado, e o verdadeiro espetáculo estava prestes a começar. Segurem-se nas cadeiras, porque o que aconteceu a seguir foi o momento em que a humilhação se transformou em lenda. Léo, ignorando o silêncio chocado da multidão, voltou-se para o seu laptop. Seus dedos deslizaram sobre o teclado e ele digitou um comando longo e complexo na tela do terminal. As palavras apareceram em verde: executar diagnóstico ambiental e solução de problemas. Ele apertou Enter. No mesmo instante, o projetor holográfico no topo da máquina zumbiu e um mapa tridimensional do ginásio explodiu no ar acima dela. Era um modelo perfeito em tempo real, mostrando cada pessoa, cada cadeira, cada projeto. Pequenos quadrados vermelhos pulsavam sobre cada aparelho eletrônico, e então o mapa deu um zoom, voando através do ginásio e parando sobre o estande de Victor. Um alerta vermelho começou a piscar sobre o robô Cyberdragão, agora morto. Ao lado dele, um texto em inglês apareceu no holograma. Alerta, falha de energia, causa, fusível 7B queimado, probabilidade da causa, pulso eletromagnético externo. A máquina tinha acabado de confessar, em uma linguagem técnica, que ela mesma havia assassinado o robô de Victor. Arthur olhou para o holograma, o rosto passando de confusão para um pânico gelado, mas a máquina mal tinha começado. Sem nenhum comando adicional de Léo, a invenção começou a executar a segunda parte de sua diretriz: solução de problemas.
Um de seus braços mecânicos multifuncionais se estendeu com uma velocidade assustadora até a mesa de Léo, suas pinças metálicas vasculhando a pequena pilha de ferramentas. Ignorou a chave de fenda comum e pegou um modelo de precisão com a ponta magnetizada, e então a máquina se moveu. Com uma graça letal e silenciosa, ela desceu da mesa e deslizou pelo chão em direção ao estande de Victor. Suas pernas se ajustavam a cada imperfeição do piso, mantendo o corpo perfeitamente estável. Ela parou em frente ao robô caro e inútil. Victor deu um passo para trás, aterrorizado. O braço da máquina se moveu, não com violência, mas com a precisão de um cirurgião. Ele posicionou a chave de fenda na parte de trás do Cyberdragão e, em menos de 5 segundos, removeu os 6 parafusos que prendiam o painel traseiro, colocando cada um deles em ordem na mesa. O painel foi removido e colocado suavemente ao lado. A câmera da máquina de Léo se inclinou, um feixe de luz vermelha saindo dela para escanear a placa de circuito exposta do robô de Victor. O feixe parou em um ponto minúsculo. O holograma acima da máquina de Léo mostrou um close-up da placa, com o fusível queimado circulado em vermelho. Alvo identificado, dizia o texto. Então, a segunda mão da máquina entrou em ação. Os dedos se retraíram e, em seu lugar, surgiram uma pinça de precisão e uma ponta de microsoldagem. A pinça removeu o fusível queimado, que não era maior que um grão de arroz. O braço se estendeu de volta até a mesa de Léo. Pegou um fusível sobressalente que estava ali, voltou para o robô de Victor, posicionou o novo componente no lugar e a ponta de solda aplicou 2 gotas perfeitas de estanho, criando uma conexão impecável. A cirurgia durou 7 segundos. O braço, então, recolocou o painel, pegou cada um dos 6 parafusos na ordem exata em que foram removidos e os apertou com o torque perfeito. Com o conserto finalizado, a máquina retraiu a chave de fenda. E então, para adicionar um insulto final à injúria, ela levantou um de seus dedos metálicos e deu um peteleco gentil na cabeça do Cyberdragão. Imediatamente, as luzes do robô de Victor se acenderam. Olá, meu nome é Robô X, disse a voz, agora parecendo ainda mais estúpida e primitiva do que antes. A plateia inteira prendeu a respiração. Aquilo era impossível. E para o golpe de misericórdia, a máquina de Léo se virou. Ignorando o robô que acabara de ressuscitar, ela deslizou até o grande quadro branco usado para as aulas no ginásio. Seu braço se estendeu, pegou um marcador de tinta preta da bandeja e se virou para o quadro. Com uma velocidade e precisão que nenhum ser humano poderia replicar, ela começou a desenhar. Linhas perfeitamente retas, círculos impecáveis. Em menos de 30 segundos, um diagrama técnico e complexo de um motor de íons, do tipo usado em sondas espaciais, estava desenhado no quadro. E ao lado do diagrama, a máquina começou a escrever. Ela preencheu o quadro com a equação do foguete de Tsiolkovsky, mas com uma modificação. Uma correção na variável de massa do propelente que só os físicos mais avançados reconheceriam como uma solução teórica para viagens interplanetárias mais eficientes. Com o quadro preenchido com uma aula de nível de pós-doutorado, a máquina colocou o marcador de volta na bandeja com um clique suave. Ela se virou para a multidão, retraiu seus braços de volta para o corpo e ficou imóvel, o holograma se apagando acima de sua cabeça. E o mais insano, tudo isso, do mapa holográfico ao concerto e à aula de física de foguetes, levou 87 segundos. Um silêncio mortal caiu sobre o ginásio. Ninguém se atrevia a respirar. E então, um som cortou o silêncio. Um som de uma cadeira de plástico sendo arrastada para trás com força. O homem de terno na primeira fila, o CEO de tecnologia, levantou-se. Ele estava de pé, sozinho, o queixo caído, os olhos passando da máquina para Léo, depois para o quadro branco e de volta para a máquina. Seu rosto não mostrava confusão,
Mostrava a mais pura e absoluta reverência. A virada não foi grande, foi colossal. No silêncio absoluto que se seguiu, um único som cortou o ar. Clap! O som da mão do CEO de tecnologia, Ricardo Vargas, batendo na outra. Clap! De novo. Lento, deliberado, sonoro. Não era um aplauso, era uma declaração. Seus olhos não piscavam, fixos em Léo, e então, como uma única gota de chuva que começa uma tempestade, outra pessoa no fundo do ginásio, um pai que era engenheiro, começou a aplaudir também. Depois mais 3. E em 5 segundos, o ginásio inteiro, que antes urrava de rir, agora explodia em uma ovação de pé. Não era um aplauso educado como o que deram para Victor. Era um barulho ensurdecedor, visceral, uma onda de choque de admiração e incredulidade. O jogo não só virou, como o tabuleiro foi atirado na cabeça do adversário. O rosto de Arthur? Ah, meus amigos, aquilo era uma obra de arte da humilhação. No instante em que o primeiro aplauso soou, seu rosto ficou branco como papel. A cor sumiu completamente, como se todo o sangue tivesse sido drenado de seu corpo. Ele entendeu na hora. Os aplausos não eram para ele, nem para o filho. Eram para a pilha de lixo. E então, conforme a ovação crescia, o sangue voltou com força total, subindo do pescoço para as bochechas, transformando seu rosto em uma máscara de um vermelho profundo e vergonhoso. Seus olhos corriam de um lado para o outro, vendo cada pessoa de pé, aplaudindo o garoto que ele acabara de tentar destruir. Ao seu lado, Victor olhava para o seu robô recém-consertado, depois para a máquina de Léo e de volta para o seu robô. E a cabeça dele se movia para frente e para trás, como se seu cérebro fosse incapaz de processar a realidade. A medalha de ouro falsa em seu peito agora parecia ridícula, uma piada. O diretor da escola, o senhor Armando, percebendo o desastre de relações públicas de proporções épicas, entrou em pânico. Ele viu Ricardo Vargas, o lendário CEO da Tecnovortex, um dos homens mais ricos e influentes do país, de pé e aplaudindo. Armando começou a correr na direção dele, ajeitando a gravata, um sorriso desesperado no rosto. Senhor Vargas, incrível, não é? O potencial dos nossos alunos é ilimitado, ele disse, tentando se inserir na história, tentando reivindicar um pouco da glória. Mas o CEO não tinha tempo para ele. Ricardo Vargas ignorou o diretor como se ele fosse um fantasma. Ele passou direto por Armando e caminhou com um propósito, seus sapatos caros batendo no chão, até parar em frente a Léo e Jonas. A ovação começou a diminuir quando as pessoas perceberam que algo ainda mais importante estava acontecendo. Vargas estendeu a mão, não para o diretor, não para Arthur, mas para Léo. Meu nome é Ricardo Vargas, ele disse, a voz cheia de um respeito genuíno. E você, meu jovem, é um gênio. Léo, pela primeira vez, pareceu sair de seu transe. Ele apertou a mão do CEO. Ricardo então se virou para Jonas e apertou sua mão com a mesma firmeza. O senhor deve ser um pai muito orgulhoso. Jonas, com lágrimas nos olhos, só conseguiu assentir. E então, a verdadeira entrevista começou. Ricardo se inclinou. A sua interface de controle, a latência é praticamente zero. Você está usando uma rede neural convolucional para o reconhecimento de padrões? Os pais que antes riam, agora se amontoavam, tentando chegar mais perto para ouvir. Eles olhavam para Arthur, que continuava paralisado, com um desprezo aberto. Léo respondeu, a voz calma, mas clara. Sim, mas eu modifiquei o algoritmo de retropropagação para permitir o aprendizado em tempo real com um conjunto de dados menor. Reduz o tempo de processamento. Ricardo ergueu as sobrancelhas chocado. Isso é, teoricamente, impossível. Léo deu de ombros. Funcionou. O fotógrafo, que até agora só tinha fotos de Victor, percebeu que a história de sua vida estava acontecendo bem ali. Ele correu e começou a disparar o flash, mas agora a lente estava apontada para Léo, Jonas e o bilionário da tecnologia.
Cada flash era como um prego no caixão da reputação de Arthur. E Arthur? Ele continuava parado no meio do ginásio. A mão que antes segurava o microfone estava aberta e trêmula. O microfone em si, esquecido, havia escorregado de sua mão e caído no chão com um baque surdo que ninguém ouviu. Ele era uma estátua da derrota. Sua esposa finalmente conseguiu chegar até ele. Ela o agarrou pelo braço. Arthur, vamos embora! Arthur! Ela sibilou, puxando-o. Mas ele não se mexia. Estava paralisado, assistindo ao seu mundo desmoronar em tempo real. Jonas, vendo seu filho debater física quântica e engenharia com um titã da indústria, sentiu o último pingo de vergonha evaporar. Ele colocou a mão no ombro de Léo. Mas desta vez, não era um gesto de proteção. Era um gesto de puro e inabalável orgulho. A humilhação que Arthur planejou com tanto cuidado não apenas falhou. Ela ricocheteou e o atingiu com a força de um trem de carga, na frente de todos. A ruína era pública, completa e absolutamente deliciosa. E se você achou que a virada tinha acabado, era porque o nocaute final ainda não tinha chegado. Ricardo Vargas, o CEO, não estava ali apenas para aplaudir. Ele era um homem de ação. Ele parou a conversa técnica, olhou para Léo com uma intensidade que calou a todos e disse: chega de perguntas, vamos aos negócios. Ele enfiou a mão no bolso interno de seu paletó e sacou um porta-cartões de fibra de carbono. De dentro, ele tirou um único cartão, preto, com as letras em relevo prateado. Ele o pressionou na mão de Léo. Isso é o meu número pessoal, ele disse. E esta é a minha oferta, bolsa de estudos integral, qualquer universidade de tecnologia do mundo, MIT, Stanford, Politécnica de Zurique, você escolhe. Nós pagamos tudo. E além disso, um estágio remunerado no meu laboratório de inteligência artificial. O salário é de 6 dígitos. Você pode começar na segunda-feira, se quiser. O ginásio ficou em silêncio absoluto, todos ouvindo a proposta que mudaria uma vida. Léo olhou para o cartão e, pela primeira vez, assentiu com a cabeça aceitando. Ricardo Vargas sorriu. Então, ele se virou para a multidão, usando-a como seu palanque, e sua voz soou como um trovão. É deste tipo de gênio que o nosso país precisa, ele anunciou, olhando diretamente para a área onde Arthur estava. De criatividade que nasce da escassez, de brilhantismo que não se conforma, não de conformidade vazia e excelência comprada em loja. Cada palavra era uma bala apontada para o coração da filosofia de Arthur. No mesmo instante, do outro lado da cena, o diretor Armando, suando frio e percebendo que sua escola estava no centro de um furacão de relações públicas, partiu para a ação. O covarde de antes, agora tentando salvar o próprio emprego, virou um leão. Ele marchou até Arthur, agarrou seu braço com força e o puxou para um canto. A voz do diretor era um silvo baixo e furioso, mas todos podiam ver a raiva em seu rosto. Sua conduta foi deplorável, Arthur, inaceitável. Você humilhou um aluno e quase nos fez perder. Ele olhou para o CEO. Haverá uma reunião de emergência do conselho amanhã. Considere-se suspenso de suas funções com efeito imediato. O queixo de Arthur, que já estava no chão, caiu mais ainda. Ele tentou gaguejar uma resposta, mas o diretor já lhe tinha dado as costas. Enquanto isso, o jornalista que Arthur tinha orgulhosamente convidado para cobrir o sucesso de seu filho, fez o que todo bom jornalista faz. Seguiu a história real. Ele correu na direção de Jonas, empurrando um microfone em seu rosto. Senhor Almeida, como é criar um gênio? Qual o segredo? O senhor sempre soube do talento dele? Jonas, completamente sobrecarregado, apenas olhou para Léo, incapaz de formar uma frase. E o enxame não parava. Os outros pais, que antes zombavam, agora viam uma oportunidade de ouro. Um homem de terno se aproximou. Meu nome é Silva, sou diretor de engenharia da Embraer. Aqui está meu cartão. Outro o empurrou. Sou da Petrobras, precisamos de gente como seu filho no nosso centro de pesquisa.
Dezenas de cartões de visita foram estendidos na direção de Léo, que os ignorava, ainda focado na conversa com Ricardo Vargas. A esposa de Arthur, vendo a cena, percebeu que o navio não estava apenas afundando, ele já tinha implodido. Ela agarrou o braço do marido paralisado com as duas mãos e começou a arrastá-lo em direção à saída. Você nos arruinou, Arthur. Acabou. Você acabou com tudo, ela dizia entre dentes. A multidão se abriu para eles passarem, mas não com respeito, com desprezo. Os olhares de nojo os seguiram até a porta. No meio do ginásio, esquecido, estava o Cyberdragão 5000, um brinquedo caro e patético, um monumento à arrogância de seus donos. Ricardo Vargas então pegou seu celular. Ele apertou um botão. Mandem a equipe de extração de ativos para a minha localização. Prioridade alfa. Menos de 1 minuto depois, 2 homens altos de terno preto e fones de ouvido surgiram do nada, carregando caixas de transporte acolchoadas e equipamento profissional. Eles se aproximaram da máquina de Léo com uma reverência quase religiosa e, sob a supervisão de Léo, começaram a desmontá-la cuidadosamente para o transporte. Vamos levar para o laboratório principal. Quero minha equipe de P&D olhando isso ainda hoje, disse Vargas a Jonas, que apenas assistia atônito. A reputação de Arthur, construída ao longo de anos de arrogância, foi completamente aniquilada em menos de 10 minutos. O diretor, finalmente, pegou o microfone caído no chão. Atenção a todos, devido às circunstâncias, as apresentações da Feira de Ciências estão encerradas. A festa de Arthur foi oficialmente cancelada. E no lugar dela, uma celebração improvisada do gênio de Léo começou. Jonas se afastou um pouco da multidão. Ele observou seu filho, agora cercado por engenheiros e executivos. Ele viu a máquina, sua criação, sendo tratada como um tesouro de valor inestimável. Ele sentiu algo molhado em seu rosto. Ele tocou a bochecha e percebeu que estava chorando, mas as lágrimas não ardiam como as da humilhação. Eram lágrimas de pura e avassaladora alegria. A justiça não apenas tinha sido feita, ela tinha sido poética. Mas quando você acha que o humilhado aprendeu a lição, ele sempre volta para mais uma dose de sofrimento. Lá na porta do ginásio, Arthur, em um último ato de desespero, se desvencilhou do aperto de sua esposa. Eu preciso consertar isso, ele murmurou, o rosto pálido e suado. Com o terno amassado e a gravata torta, ele se virou e correu de volta para dentro do ginásio. Ele não andou. Ele correu, tropeçando, empurrando pais e alunos que estavam no seu caminho, os olhos fixos em um único ponto, o pequeno círculo de poder que havia se formado em torno de Léo. Ele chegou até eles, ofegante, o cabelo uma bagunça, parecendo um homem que tinha acabado de ver sua casa pegar fogo. Ele invadiu o círculo, interrompendo uma frase do CEO Ricardo Vargas. Léo, Jonas, ele disse, a voz esganiçada, desesperada, não se parecendo em nada com o tom autoritário de horas atrás. Ele juntou as mãos na frente do corpo em um gesto de súplica. Eu peço desculpas. Eu não fazia ideia. Eu cometi um erro terrível. Um erro horrível. Por favor. Ele gaguejava, as palavras se atropelando em uma tentativa patética de reconstruir a ponte que ele mesmo havia explodido. Jonas, que estava sorrindo ao ouvir o filho falar, virou o rosto para Arthur, e o sorriso desapareceu. Seu rosto se transformou em uma máscara de gelo. Nenhuma raiva, nenhuma dor, apenas um vazio frio e duro. Ele encarou Arthur como se estivesse olhando para um inseto na parede, algo insignificante e levemente nojento. E a reação de Léo foi a mais devastadora de todas. Ele não reagiu, ele não parou de falar, ele não virou a cabeça, ele não reconheceu a existência de Arthur. Ele simplesmente continuou a sua frase para Ricardo Vargas, como se uma mosca tivesse pousado na sala, sem alterar o tom de voz ou o ritmo. E é por isso que a matriz de processamento paralelo teve que ser escrita em código de máquina para evitar a latência da compilação.
Ele terminou calmamente. A indiferença de Léo foi a facada final. Doeu mais do que qualquer grito, mais do que qualquer soco. Foi a declaração silenciosa de que Arthur, o homem que se achava o centro daquele universo, era tão irrelevante que não merecia nenhuma pausa na conversa. Ricardo Vargas, percebendo a interrupção, virou lentamente a cabeça para Arthur. Ele o olhou de cima a baixo, com um desprezo glacial, e disse com a voz baixa e cortante: "O senhor já disse o suficiente por hoje." E imediatamente se virou de volta para Léo. "Fascinante. Continue." Desesperado por qualquer tipo de reação, Arthur deu um passo à frente e cometeu seu erro final. Ele estendeu a mão e a colocou no ombro de Jonas, em um toque de falsa intimidade, uma última tentativa de conexão humana. A reação de Jonas foi instantânea e violenta. Ele se encolheu e se afastou do toque como se a mão de Arthur estivesse em chamas. O recuo foi tão brusco que Arthur tropeçou para trás. E foi nesse momento que a ficha de Arthur finalmente caiu. Ele olhou para o rosto frio de Jonas. Ele olhou para as costas de Léo, que continuava a conversar. Ele viu os olhares de desprezo de todos ao redor. Não haveria perdão, não haveria segunda chance, não havia mais nada para ele ali. Ele não era mais temido, não era mais respeitado. Ele era nada. Sua mão, que antes tocara o ombro de Jonas, ficou estendida no ar por um segundo, patética, antes de cair ao seu lado. O grupo de Léo, Jonas e Ricardo deu um passo sutil para o lado, virando-se ligeiramente, continuando a conversa e efetivamente dando as costas para ele. E então, os dois assistentes de terno preto do CEO, que estavam por perto, deram um passo à frente. Eles não tocaram em Arthur, eles não disseram uma palavra, eles simplesmente se posicionaram lado a lado, formando uma barreira humana, profissional e intransponível. Eles o isolaram da cena, uma manobra silenciosa que dizia: "O seu tempo aqui acabou. Você não pertence mais a este círculo." Derrotado. Completamente e irremediavelmente derrotado. Arthur ficou ali, sozinho, olhando para a muralha de ternos pretos e para as costas das pessoas que o haviam apagado de suas vidas. Ele se virou e começou a caminhar em direção à saída, desta vez para sempre. Sua carreira, seu status social, sua arrogância, tudo havia se transformado em pó. Cada passo em direção à porta era o som de seu mundo desmoronando. A inversão de poder não foi apenas total, foi silenciosa, eficiente e absolutamente brutal. Se você chegou até aqui e está amando essa reviravolta tanto quanto eu, faça um favor para a gente. Clique no botão de gostei e, o mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma de nossas histórias de vingança e justiça. O seu apoio é o que nos permite continuar trazendo essas fábulas de impacto para você. E assim, com o lixo devidamente varrido para fora, o ar no ginásio pareceu mais leve. A justiça havia sido servida. Ricardo Vargas, o CEO, sorriu para Léo. "Então, estamos combinados?" Léo olhou para o cartão preto em sua mão, depois para o pai, e então para Ricardo. E com um aceno de cabeça simples e confiante, o acordo foi selado. Naquele simples gesto, um futuro inteiro mudou de curso. Jonas, com o rosto ainda marcado pelas lágrimas de alegria, estendeu a mão para Ricardo e a apertou com uma força que vinha da alma. "Senhor Vargas, eu não sei como agradecer ao senhor." Ricardo colocou a outra mão sobre a de Jonas. "Não precisa me agradecer, Jonas. O mundo é que tem que agradecer a vocês por não terem desistido." Nesse momento, a equipe de extração terminou seu trabalho. A máquina de Léo, que horas antes era uma pilha de lixo, agora estava segura dentro de uma caixa de transporte preta, acolchoada com espuma de alta densidade. A caixa sibilou ao ser lacrada a vácuo. Os dois homens de terno a colocaram em um carrinho hidráulico e a levaram para uma van preta, sem identificação, que estava esperando do lado de fora. O tratamento era o de um artefato de valor incalculável.
Ricardo olhou para o seu relógio. Bom, a noite ainda é uma criança e meu laboratório de pesquisa e desenvolvimento funciona 24 horas por dia. Que tal darmos um pulo lá agora? A minha equipe vai ficar maluca para conhecer o cérebro por trás disso tudo. O convite era um portal se abrindo ali mesmo, na frente deles. Não era uma promessa para o futuro, era uma realidade para o agora. Léo não hesitou. Ele se virou para a sua mesa bagunçada e pegou suas duas possessões mais valiosas, o laptop antigo e remendado e o caderno de anotações de capa preta. Eram suas verdadeiras ferramentas, sua verdadeira riqueza. Jonas pegou a mochila vazia e a colocou nas costas. Antes de sair, ele parou por um instante e olhou uma última vez para o ginásio. Aquele lugar, que tinha sido o palco de sua maior dor, de sua mais profunda humilhação, agora era o cenário de sua maior vitória. Ele viu o estande vazio onde a máquina de Léo estava, um espaço agora lendário. Ele respirou fundo, soltou o ar e virou as costas para o passado. Ricardo os acompanhou até a saída. Ao passarem pela porta, a cena que deixaram para trás era um retrato do caos resolvido. Victor estava parado, sozinho, ao lado de seu robô inútil, a medalha de ouro falsa parecendo um peso em seu pescoço. Seus amigos tinham desaparecido. Ele era apenas um garoto rico e mimado, abandonado com seu brinquedo quebrado. Perto dali, o diretor Armando andava de um lado para o outro, o telefone grudado na orelha, gaguejando desculpas e explicações para algum membro do conselho escolar. Sua noite de pânico estava apenas começando. Do lado de fora, um sedã de luxo preto, com um motorista, esperava por eles. O motorista abriu a porta traseira. Jonas e Léo entraram. O interior era de couro macio e o silêncio era absoluto. Um contraste gritante com o barulho e a hostilidade do ginásio. A porta se fechou, selando o mundo antigo do lado de fora. Enquanto o carro se afastava suavemente da calçada, Léo olhou pela janela e viu a fachada da escola ficar para trás. As luzes do ginásio diminuindo até se tornarem um ponto indistinto na noite. A partida deles não foi um fim, mas um começo decolando como um foguete. Jonas se recostou no banco, sentindo um conforto que nunca imaginara. Ele olhou para o filho. O garoto não estava olhando a paisagem, nem admirando o carro de luxo. Ele segurava o cartão de Ricardo Vargas em uma mão. Com a outra, ele usava o dedo indicador para desenhar no vidro embaçado pela condensação do ar-condicionado. Não era um desenho qualquer. Eram os contornos de um novo diagrama, uma nova ideia, ainda mais complexa que a anterior, já tomando forma em sua mente incansável. A última imagem daquela noite foi a do carro preto de luxo, pegando a estrada, suas luzes traseiras vermelhas desaparecendo na escuridão. Dentro dele não estavam mais um zelador e seu filho fracassado. Estavam um pai orgulhoso e um gênio a caminho de mudar o mundo. O fracasso se tornou o combustível para a vitória. A humilhação se tornou o pedestal para a glória. E a justiça, naquela noite, não foi apenas cega. Ela foi rápida, impiedosa e poeticamente perfeita.